Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Lorival e você está no canal Pregando as Escrituras. O nosso amado irmão Caio Modesto começou a falar um pouquinho sobre fim dos tempos, volta de Jesus, e nós queremos continuar a falar um pouquinho sobre isso. E talvez esse assunto gere curiosidade, em outras pessoas gere medo, mas o ponto em questão é trazer esperança ao nosso coração, porque Jesus vai voltar e nós cremos nisso. Bom, para a gente introduzir um pouco o assunto, nós queremos falar sobre literatura apocalíptica, porque a maioria das pessoas pensa que esse tipo de literatura só está no livro de Apocalipse, mas Apocalipse é um livro derivado de João. João escreveu com um propósito claro de falar a respeito do fim dos tempos. Mas esse não é o único livro bíblico que fala sobre o fim dos tempos. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Quando nós lemos o livro de Salmos, nós entendemos a riqueza da poesia hebraica. Mas a poesia hebraica, ela não tem só um padrão, só poesia real ou somente poesia de sofrimento. Ela também tem de louvor e também tem poesia no sentido apocalíptica, que aponta para o fim, que fala a respeito do fim. Quando nós lemos outros tipos de livros dentro do cânon do Antigo Testamento, nós também percebemos isso. Por exemplo, os livros dos profetas. Alguns profetas, eles tinham a profecia para a época, para o período deles, ou para um período a médio e curto prazo, mas também tinha uma designação futura, escatológica, a respeito dos fins. Por falar nisso, quando nós estamos falando de literatura apocalíptica, não tem como a gente não falar sobre escatologia, que é o estudo do fim das coisas. Então, perceba, só no Antigo Testamento nós temos os profetas, o livro de Salmos, que são livros que falam para nós a respeito de literatura apocalíptica, ou que apresentam para nós literatura apocalíptica. Vale um bom destaque o livro de Daniel, que por muitos é reconhecido como tendo grandes porções de literatura apocalíptica. Mas também nós vemos isso em Ezequiel, outro profeta maior, e nos profetas menores também encontramos isso. Por exemplo, no profeta Ageu. Ainda pensando aonde nós encontramos essa literatura apocalíptica, quando nós lemos os evangelhos, em especial Mateus 24, Marcos 13, nós vemos ali uma grande porção de literatura apocalíptica. Então, quando nós estamos falando disso, nós não podemos falar a respeito do fim dos tempos sem olhar para todos esses textos, e todos esses textos afirmar e confirmar para nós uma rota de estudo, de identificação, de crescimento. E aí nós podemos chegar a uma conclusão. Então toda vez que nós olhamos somente para Apocalipse, nós estamos olhando para uma porção da escatologia e não para o todo da escatologia. Então nós precisamos aprofundar um pouquinho mais. Mas um último tipo de literatura no qual nós encontramos a literatura apocalíptica são as cartas. Em especial as cartas paulinas, entretanto as outras cartas também têm isso, principalmente Pedro e João. Mas Paulo mostra isso muito claro para nós quando ele vai tocando em pontos como arrebatamento, volta de Jesus, ressurreição do corpo. Então cartas como Coríntios, Tessalonicenses, são cartas que você encontra porções apocalípticas e que nós precisamos olhar para elas com muito amor e carinho. E tudo isso para entender algo. Primeiro, Jesus vai voltar. Segundo, nós como igreja não precisamos ter medo do fim dos tempos, mas esperança, porque Jesus garantiu um fim dos tempos glorioso para nós. Terceiro, nós devemos proclamar a Jesus para as outras pessoas, porque o proclamar a Jesus a outras pessoas evidencia cada vez mais um retorno próximo de Jesus. Pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. A sua opinião é importante para nós. Nos ajude e nos abençoe no nosso projeto missionário aqui no YouTube. Tchau, tchau.